Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão, é mais que informação. Mulher em questão. Pois é, eu queria que você contasse para nós como é que surgiu essa ideia de falar do futebol feminino num país onde se fala tanto do futebol masculino. Então, Priscila, o futebol feminino na minha vida, ele existe desde da minha tenra adolescência, infância, acompanhando com curiosidade, né? Em princípio, a título de curiosidade mesmo pelo futebol praticado por mulheres. E essa curiosidade se tornou, vamos dizer, um vício, né? Uma paixão. Muito mais do que jogar futebol, eu gosto muito mais de falar sobre futebol e principalmente da história do futebol. Isso é uma paixão que cresceu em mim de uma forma arrebatadora. E tanto é que o resultado está aí hoje, dirigindo um curta-metragem falando de futebol e de futebol feminino. Então, mas isso é que me deixou curiosa, Edson. Porque com toda a sua bagagem, você poderia falar do futebol masculino, sim, né? Sim. Mas aí o que te atraiu para falar do futebol feminino? Então, em princípio... É porque é pouco divulgado? Em princípio, Priscila, é assim, eu tenho uma máxima que eu digo assim, o futebol feminino, ele existe independente da mídia, independente das associações, federações e confederações. Aqui mesmo no ABC nós formos parar para falar sobre o futebol de São Caetano, de São Bernardo, particularmente, ele é muito rico em história, mesmo nesse período que eu chamo de a era moderna do futebol feminino no Brasil, que é dos anos 80 até essa data. E isso me encantou porque, assim, como torcedor, eu frequentei muito estádio, muito campo, né? Porque normalmente o futebol feminino não é disputado em estádio. Ultimamente, nos últimos 5 anos, né, que nós temos praticamente uma obrigatoriedade da Confederação Brasileira e da Federação Paulista de se jogar em estádios, mas normalmente eram campos, os campos distritais, como nós temos aqui no ABC, em São Paulo também, em outros lugares. E essa de acompanhar, né, eu acabei fazendo muitas amizades com as atletas e eu era um torcedor, não de uma equipe, como se normalmente um torcedor de algum esporte é o torcedor de uma equipe. Eu era torcedor das atletas. Então, se a atleta vestisse a camisa, vestisse a camisa de um determinado time, eu estava lá acompanhando aquele time, entendeu? Mas sempre, e essa amizade foi crescendo e graças a Deus eu tenho uma interação muito boa com as atletas. E com o advento, já me antecipando, né, com o advento das redes sociais, eu consegui aglutinar essas gerações do futebol feminino nas redes sociais. Tem uma página chamada A Vitrine do Futebol Feminino, que hoje também é um site, e onde eu perpetuo a história dessas atletas afinal de contas são 40 anos, né, 30, 40 anos de história do futebol feminino no Brasil, assim, da era moderna. Então hoje nós temos vasto material, né, nesses espaços virtuais chamados A Vitrine do Futebol Feminino. Cresceu muito o futebol feminino com relação ao que era? Ainda tem muito preconceito, ainda falta muito. É exatamente o que eu disse, né? Para caminhar perto do que deveria. Exatamente o que eu disse. O futebol feminino, ele existe, obviamente com as dificuldades de um esporte amador. Na grande maioria, o esporte é amador, ainda tem aquelas dificuldades de... A questão financeira fala mais alto, você não dá para viver do futebol feminino, a grande maioria, né? Nós temos os expoentes, as jogadoras da seleção brasileira, que tem um ganho maior, uma visibilidade maior e por conta também uma experiência maior, inclusive atuando fora do Brasil. Mas a grande maioria das praticantes vivem aquela penúria de escola, trabalho... Que, aliás, não só das participantes, né? Vamos combinar, porque, olha, de todos os participantes, né? E atletas, eu diria, que não tem um patrocínio, é muito complicado, porque a gente tem assim, né? De repente você tem um filho, você fala que queria que ele fosse jogador de futebol. Mas, gente, são, assim, não sei quantas mil crianças, entendeu? Para sair um Neymarzinho. Sim, sim. Não é todo mundo que está lá que é bem, você pensa que ganha muito, não. Aliás, isso eu acho uma injustiça no nosso futebol, sabia? No futebol em geral. Eu, particularmente, eu não acompanho futebol, para começar pela injustiça. Sim.
Porque eu acho que como é que pode uma pessoa ganhar milhões e o restante do time, que ninguém faz nada sozinho, entendeu? Não ganhar 1/3 do que ganha às vezes uma única pessoa. Só o que ele tira de publicidade, de propaganda, de marketing, mais o salário. Gente, ele vai morrer e não vai dar para gastar. E essa é a realidade, Priscila, do esporte como um todo. Existem os expoentes, existem os atletas de destaque, que valem milhões por conta do que o marketing chegou e obviamente a questão financeira chegou com muita força no esporte e é uma grande mola propulsora das empresas, dos investimentos. Então existem os monopólios, né, de equipes mais estruturadas e por consequência mais bem remuneradas em detrimento de outras. Então tem aquela disparidade. Isso no futebol feminino em tempos outros era muito frequente. Existiam equipes top e existiam as demais. Então era assim, goleadas homéricas de 10, de 5, de 10-0. E então isso foi enfraquecendo um pouco essa questão da visibilidade. Por quê? Existia uma equipe no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e sempre as duas chegavam nas finais. Então não era interessante para investidores, patrocinadores de outros estados, sabiam que as melhores jogadoras estavam nessas duas equipes. E isso, com o tempo, ele foi acabando, porque assim, hoje em dia, obviamente que existem as equipes de ponta, mas existem trabalhos muito bem feitos, inclusive sem questão financeira envolvida e que surte muito mais efeito esportivamente, ou seja, equipes muito mais, sem investimento, que conseguem títulos esportivos. Então, aliás, tem muitos atletas, sem querer te cortar, que eles vestem a camisa, são amadores, mas eles dão o sangue e vestem a camisa que às vezes aquele que está ganhando, que está mais à frente ou é mais conhecido, não veste a mesma camisa. E isso no futebol feminino ainda persiste. Obviamente que o marketing está chegando, as questões das licenças, os licenciamentos e a obrigatoriedade da FIFA, que impôs que todas as equipes que têm o masculino tenham o futebol feminino também, elas invistam, né? Então não adianta você querer colocar o nome da sua equipe num projeto fraco. Então você tem de investir nesse projeto de futebol feminino, né? Então hoje, cada dia mais, você vai ver equipes que nós chamamos equipes de camisa, equipes de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, que já foi campeão do Campeonato Brasileiro, Corinthians, Santos, investindo no futebol feminino de forma mais maciça, assim, investindo mesmo, não só criando pegando grandes nomes do futebol feminino e colocando nossas equipes, mas investindo em base, que é uma coisa que esse futebol feminino que eu digo para você que persiste, o futebol de base. As meninas até 20 anos, elas chegam, elas praticam futebol, elas praticam, obviamente que quando chega a gente não pode falar profissional no feminino, né? Quando chega na equipe adulta, elas não têm espaço por conta disso, eu não vou investir numa garota de 20 anos, eu quero uma jogadora de nome, que já tem uma passagem pela seleção, pela Europa, enfim. Essas coisas, infelizmente, ainda acontecem. Acredito. Agora, eu quero, desde já, mandar um abraço para as meninas que participaram, né? As entrevistadas, foi a Brenda Isadora, exatamente, é isso? Camila Meller, Emily Lima, Nilda Ismael e Roseli de Belo. Um abraço para vocês. Espero que, quem sabe, um dia, o próximo ano, vocês possam estar aqui e a gente poder falar dessa experiência, poder falar mais de como é essa vivência dentro do futebol feminino, não é? Até como profissão e também como atividade física, que também é importante, não é? E eu quero só enfatizar, Priscila, não cortando você, elas têm histórias sensacionais de vida, né? Como eu disse para você, já pulando para a parte do filme, né? Elas têm histórias muito relevantes dentro da modalidade como atletas. Eu tenho uma Brenda, uma menina de 18 anos, lá de Itaquaquecetuba, que foi incentivada pelos pais, conta com o incentivo dos pais, e é uma das revelações do futebol brasileiro, do futebol paulista e com certeza do futebol brasileiro. Temos a Camila, que já tem experiência internacional, já joga futebol desde os 5 anos de idade, ela tem um histórico sensacional no futsal, também com muito apoio dos pais, já esteve nos Estados Unidos jogando no futebol norte-americano.
Temos a Emily, que dispensa comentários, não só pelo fato de ser técnica, a visibilidade dela é muito mais como treinadora, mas o filme mostra e dá essa oportunidade dela falar sobre a carreira dela como atleta, também com incentivo dos pais. Então nós temos um contraponto que é justamente as outras duas atletas retratadas, são atletas olímpicas. A Roseli tem 2 medalhas olímpicas, medalhas de prata, e a Nilda esteve também no grupo da seleção brasileira pioneira, que foi a primeira seleção brasileira de futebol feminino a disputar Jogos Olímpicos em 96 em Atlanta. Então, assim, elas são um contraponto por quê? Porque elas não tiveram o apoio da família. Elas contam no filme justamente isso, essa batalha dentro de casa para conseguirem o sucesso dentro do esporte, dentro do futebol feminino. E hoje são muito bem sucedidas, cada uma na sua área de atuação e com esse histórico de superação. Nossa, eu posso falar, fiquei emocionada. Meu Deus, preciso conhecer essas figuras. Gente, Sim. Eu adoro histórias assim. Olha, lembrando também, gente, que a direção é do Edson, mas também tem outras pessoas aqui ajudando nesse curta, não é isso? Exatamente, eu quero citar o Cristiano Fukuyama, que está na audiência com certeza, Luiz Nascimento, jornalista, também é sensacional essa equipe. Nós fizemos um triunvirato ali de excelência na questão da produção e da direção do filme, viu, Priscila? Poxa, um abraço para todos vocês, viu? Eu queria pedir para a nossa produção, Marquinhos, Bárbara, Pietra, tem como colocar aí, meninos, o trailer? Acho que a gente tem aí um minutinho do trailer. Era só moleque, só eu de menina, acabava a aula da escola e era campo. A mulher tem que ir para a cozinha, a mulher tem que lavar louça, sabe? Muito, já ouvi muito isso. Os meus pais, eu não tenho o que reclamar em relação a isso, que eles sempre me apoiaram. Futebol não é só um esporte, ele te oferece muita coisa que você vai colher na vida. Ele dá o fruto para você e você vai colher um dia aquilo. O que a gente está vivendo hoje no país, a gente nunca viveu antes. Então houve sim um avanço e a ideia é avançar mais. Pois é, olha, só lembrando que você encontra esse filme, Eu Jogadora, disponível no YouTube, não é isso, Edson? Que bacana. Olha, o lançamento do filme teve premiação depois no Cinefood em São Paulo e foi aclamado aí pelo público como melhor, né, segundo melhor curta-metragem do Festival Brasileiro de Cinema de Futebol. Eu quero por demais assim parabenizar você, a toda a produção, todo mundo que participou pela garra e por você ter vindo aqui nesta tarde. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos que acompanharam. Quero só deixar um abraço para as pessoas que curtem o futebol feminino através do Vitrine do Futebol Feminino no Facebook e também o pessoal que curte o Acervo da Bola, que foi o nosso parceiro no lançamento do filme, e curtam lá Acervo da Bola no YouTube, na internet como um todo. Grande abraço. Poxa, que bacana. E eu quero mandar um abraço também para o Milton Júnior, que fez esse link entre nós, tá? Meus amores, queridos da produção, um beijo para vocês, a todos vocês pela audiência. Muito obrigada. Amanhã a gente se encontra aqui no programa Mulher em Questão. Até. Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração.